amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a vitória do São Paulo sobre o Internacional. O São Paulo reaprendeu a jogar do dia para a noite, como se nada tivesse acontecido, depois da derrota por 6-0 para o Fluminense, que nós não vamos dizer aqui que foi corpo mole, né? O São Paulo reaprendeu e jogando um jogo importante contra o Inter, horrível, né? Que está na zona de rebaixamento, venceu por 3-0 com sobras, poderia ter ganhado demais se não fosse pelo goleiro Rocher, e chegou ali a quase solidificar a 8ª colocação, que pode culminar numa Libertadores, aí numa fase prévia de Libertadores. E por que não solidificou ainda? Porque o Bragantino venceu Vitória por 4-0. Então o Bragantino chegou a 48 pontos, está a 3 do São Paulo, e se o São Paulo perder para o Vitória e o Bragantino ganhar do Internacional no domingo, o 8º lugar ficará com o Bragantino dessa forma. Então, o São Paulo depende ainda de um empate contra o Vitória para mudar as coisas. E, como nós sabemos, o jogo foi aonde? Na Vila Belmiro e não no Morumbi, né? Haveria protestos no Morumbi, mas o que não deixou de acontecer na Vila Belmiro, né? Teve protestos contra o Casares, a diretoria, antes da partida, e depois da partida, a torcida que estava lá nas arquibancadas também protestou contra o Casares. E aí foram 7.309 pagantes, com uma renda de R$ 392.052,50, tá? Um público muito baixo, um público que, levando os jogos para Vila Belmiro, despencou a média de torcedores com São Paulo como mandante do Morumbi no Campeonato Brasileiro, porque nos jogos que fez lá foram 4 jogos, né? Para um público de um pouco mais de 13 mil contra o Flamengo, um público de 12 mil, depois um público de 6 mil e agora um público de 7 mil torcedores nos 4 jogos que o São Paulo fez lá. Não tem como, né? Aí um estádio que cabe só 16 mil pessoas, no litoral de São Paulo, a torcida, até que, como o time vinha jogando, até que fez um belo papel, né? E a partida em si, como eu disse, o São Paulo reaprendeu a jogar, dominou o jogo inteiro, não passou sufoco em momento algum, à exceção do segundo tempo, quando o Inter deu uns 2 ou 3 chutes no gol, para 2 boas defesas do Rafael. Mas o Rocher fez 2 defesas cara a cara contra o São Paulo, por isso que eu falei que 3-0 foi pouco, poderia ter sido 5 facilmente, né? O goleiro Rocher parou o Tapia no segundo tempo e no primeiro tempo parou também o Tapia aí, o Ferreirinha, aliás, né? Cara a cara. Dessa forma, o jogo em si dominado, o Inter com o Abel Braga, né? Que aliás cometeu uma gafe danada lá falando da camisa rosa, né? Uma falta de respeito, um preconceito, né? Perdeu a chance de ficar calado, né? Quem não viu, depois busca informação aí na internet, que vocês vão ver o que eu estou falando. Agora, dentro dos números da partida, o que a gente viu, como eu disse daí, foi um domínio do São Paulo, né, em termos de posse de bola, né? Foram 58% de posse de bola do São Paulo, 54, aliás, contra 46 do Inter. São Paulo chutou 13 vezes a gol, Inter 16. Foram 4 escanteios do São Paulo, 9 do Inter. 17 desarmes do São Paulo, 19 do Inter. 7 faltas cometidas pelo São Paulo, 5 pelo Inter, 1 cartão amarelo para o São Paulo, nenhum cartão vermelho para as equipes. Dessa forma aí foi o jogo nos números, né? Na conclusão final, em termos de finalização no gol, o São Paulo deu mais chutes a gol a gente fala ali, né, no retângulo onde o goleiro tá, mais do que o Internacional. E aí o São Paulo teve um aproveitamento fora do normal. Os gols foram marcados aí pelo Luciano, né? Ele fez o 3º gol. Antes ele tinha perdido 2 gols de cabeça cara a cara. O primeiro gol foi marcado pelo Sabino na bola aérea de cabeça. O segundo gol do São Paulo veio com o garoto Mike, né, na lateral direita, chegou chutando da entrada da área, a bola deu uma desviada e entrou. Foram 3 gols ali, eu diria que de certa forma fáceis, né, porque o São Paulo chegou tocando, a exceção do primeiro lance foi uma bola aérea, mas o São Paulo já vinha ganhando na bola aérea do Internacional
e uma hora a mais, outra hora a menos, a bola entraria no gol do Internacional com gol de cabeça. Foi o que aconteceu com o gol do Sabino. Dos jogadores do São Paulo, o Sabino um dos melhores em campo, o Luciano saiu contundido, né? Mais ou menos ali, o Alan Franco saiu também contundido para a entrada do Arboleda, e aí nós vamos ver qual é o grau de contusão. Bobadilha tomou o terceiro amarelo e está fora do jogo contra o Vitória lá na Bahia. Bobadilha que, aliás, fez uma boa partida. O São Paulo deu uma distribuição de canetas, né? Bobadilha deu uma, Ferreirinha deu duas, e o Inter está totalmente perdido e abatido, gente. O Inter está com claros sinais de que vai cair. Aliás, eu já cravei para mim quem que cai. Vou deixar no card final aqui para o amigo São Paulino que ainda não viu esse vídeo, ver lá os motivos, e eu já vou antecipando, né? Tudo que eu falo em relação a essa rodada que teve do São Paulo, praticamente acertei tudo. Errei um resultado, mas é um resultado que não influencia aí muito no que pode acontecer no resultado final que eu falei. Então, vamos aguardar lá para ver se eu vou acertar os outros dois que caem fora, o Sport e o Juventude. O São Paulo com a vitória aí, com a classificação, como eu disse, ó, tá muito perto aí do 8º lugar definitivo, né? Porque ele chegou aí a 51 pontos, o Bragantino tem 48, os dois com 14 vitórias. O São Paulo precisa do empate para fazer 52 e não ser mais alcançado, e joga contra quem? Contra o Vitória no Barradão domingo, 16 horas, dia 7/12, e o Internacional joga com o Bragantino dentro de casa, né? Também aí no dia 7/12, às 16 horas, jogos importantíssimos da última rodada. Aproveito para lembrar o amigo do canal que o Flamengo foi campeão brasileiro já, 78 pontos contra 73 do Palmeiras. O Flamengo vai mandar o seu sub-20 para jogar a última rodada, porque já vai viajar para o Catar, onde disputa o Intercontinental. Intercontinental que, aliás, eu vou deixar no card aqui em cima já para vocês. Também é um vídeo bem legal que eu fiz lá de como vai funcionar o formato, quanto o Flamengo já ganhou até agora, quanto pode ganhar lá, quanto ganhou no ano. Ficou bem legal o vídeo também, um vídeo que está sendo muito assistido pelos amigos do canal, certo? Dessa forma, em números gerais, digamos assim, São Paulo jogou melhor, finalizou melhor, mereceu a vitória, seus jogadores saíram do pânico que tiveram contra o Fluminense e reaprenderam a jogar, tinham esquecido naquele jogo, acho que todos os jogadores ali tiveram um problema de memória, né, e não desempenharam o seu futebol, e já contra o Inter parece que foi tudo normalizado, né, todo mundo com a mente fresca, voltaram a jogar bem, que é aquilo que a gente diz, né, ou São Paulo pagou alguma coisa para eles e o salário deu uma melhorada, ou não, né? Você entenda isso aí da melhor forma. Alguns fingem que pagam, outros fingem que jogam, e assim parece que está o ambiente no São Paulo. Se você concorda com isso aí, claro, deixe o seu comentário aí. São Paulo vai manter a 8ª colocação ou não? E se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!